Eu gostaria de começar com o nosso texto base, que nós estamos usando todos os dias que nós começamos, né? E eu estava falando com o pastor aqui antes, agora há pouco tempo, e eu falei para ele que para mim, hoje é o ponto alto sobre escatologia, porque nós vamos falar o que vai acontecer com a igreja de Jesus Cristo, né? Que é aquilo que se aplica a nós diretamente, e aquilo que é a nossa bendita esperança, né? E algo que se o assunto de hoje não causar um avivamento maior na nossa vida, eu acho que nós estamos em problemas, né? Se a gente não sair daqui hoje com uma postura de querer mais de Deus, mais de Jesus Cristo, mais do seu reino, mais da sua palavra, mais da oração, então eu creio que o nosso coração já está um pouco endurecido, mas que a graça e a misericórdia do Senhor nos conduza a uma postura diferente a partir de hoje. E o texto que nós estamos lendo todo dia é Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz: aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então nós falamos que quando ele fala aqueles que ouvem e guardam, a expectativa do Senhor é que, lendo as profecias, nós possamos aplicá-las na nossa vida, né? Então é por isso que ele diz: felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, né? E hoje nós vamos falar na questão do arrebatamento da igreja, ou seja, o que vai acontecer com a igreja de Jesus Cristo, e o que nós temos na palavra de Deus que nos orienta sobre isso, né? E todo mundo está com um quadrinho na mão? Todo mundo tem? O arrebatamento da igreja, na visão desta igreja, porque aqui, como nós temos falado, nós estamos estudando a visão desta igreja em relação às últimas coisas e à volta de Jesus, né? E o arrebatamento da igreja, ele acontece no final do período da graça. Então, no seu quadrinho aí, tem essa linha divisória, que seria o período da graça e os 7 anos da grande tribulação. O nosso entendimento é que o arrebatamento da igreja, ele acontece entre esses 2 períodos. Então, o arrebatamento da igreja, ele vai dar início à grande tribulação. E essa interpretação do Apocalipse se chama de pré-tribulacionistas. Então, nós somos, como igreja, pré-tribulacionistas, né? Porque nós cremos que a igreja de Jesus Cristo não estará na grande tribulação, né? E existem outras visões a respeito disso. Uns dizem que o arrebatamento da igreja vai acontecer no meio da grande tribulação. E alguns dizem que a igreja passará sim pela grande tribulação e somente no final ela será então arrebatada, né? Mas a nossa visão é que, e nós vamos tratar o tema desse ponto de vista, que nós somos pré-tribulacionistas. E eu gostaria de ler
começar a ler alguns textos bíblicos que vão nos ajudar nessa visão, né? Nessa visão. E o primeiro texto que eu gostaria de ler está lá em Filipenses 3, 20 e 21. E Filipenses 3, 20 e 21 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Eu vou ler o final. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. E eu queria também ler Lucas, capítulo 24, capítulo 24, uh, 39 e 40. E diz assim, Lucas 24, 39 e 40, e diz assim: vejam as minhas mãos e os meus pés. Quem está falando? Jesus. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Jesus Cristo no corpo glorificado, ele diz: um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, quando nós vemos aqui Jesus falando, ele está dizendo que nós receberemos um corpo glorificado como o dele. E nós vamos ver o andamento da questão aqui, e nós vamos ver como e quando isso vai acontecer, tá? O texto inicial aqui é: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes por obra, ali está errado, tem um errinho lá, mas que tendes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então aqui uma promessa em Sofonias 2:3, uma promessa que nós seremos escondidos da ira do Senhor. E aqui, quando a gente fala em volta de Cristo, nós não podemos confundir o arrebatamento da igreja com a segunda vinda de Cristo. Porque são dois eventos que a Bíblia, a palavra de Deus, nos apresenta que são totalmente diferentes, com objetivos diferentes ou com propósitos diferentes. E no texto que nós temos aí, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, é um texto maravilhoso, que diz assim:
a respeito do arrebatamento da igreja. E ele diz, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor onde? Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo está nos dando uma visão daquilo que vai acontecer no arrebatamento da igreja. E quando nós então olhamos para um segundo acontecimento, que seria a volta de Jesus, como nós falamos, a segunda vinda de Jesus. Então, o retrato que nós temos aqui nesse texto de Mateus 24, 30, o segundo quadro lá, ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, se nós pudéssemos aqui, baseado na palavra de Deus, detalhar como será o arrebatamento da igreja e como será a segunda vinda de Cristo, então, se você quiser, pode tomar nota aí, algumas características do arrebatamento, do arrebatamento da igreja. Esse primeiro quadro, em primeiro lugar, isso acontecerá antes da grande tribulação. Então, colocando na linha do tempo, é o que nós falamos, esse acontecimento vai dar início à grande tribulação. Nesse momento, os crentes terão o seu corpo transformado. Como nós lemos, nós receberemos nesse momento um corpo igualzinho ao corpo de Cristo glorificado. Então, às vezes, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que o céu é um lugar físico. Nós estaremos fisicamente no céu. E se você ler 1 Coríntios capítulo 15, hoje já temos alguém lá em forma de homem. Quem que seria? Jesus Cristo, o homem. Então Jesus Cristo, ele já está no céu na forma de homem, né? Esse arrebatamento da igreja, o terceiro ponto é que ele nos vai levar para os céus. Então nós encontraremos com Cristo nos ares e ele nos levará para o céu. Ontem o Júnior falou do estado intermediário dos mortos, lembra? Então, antes do sacrifício de Cristo, havia lá aquele lugar, né, que era o lugar de tormento e o lugar do seio de Abraão, dividido por um abismo. Mas com a morte de Cristo, se você ler Efésios, diz que ele levou consigo o cativeiro. Então, no momento da ressurreição, da morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele foi lá e tomou os santos e levou para o paraíso. E quem permanece lá? Aqueles que morreram
sem Cristo no coração. A quarta questão que nós podemos falar a respeito do arrebatamento da igreja é que ele é iminente. O que quer dizer iminente? Quer dizer que não há mais nada em termos de profecia que precise acontecer para que aconteça o arrebatamento. Pode ser a qualquer momento. A palavra de Deus nos diz que pode ser a qualquer momento. O arrebatamento é só para os crentes. O arrebatamento da igreja é só para os crentes. Ele virá e nos encontrará no ar. E é a partir daí que inicia a grande tribulação. Então o momento é outro. O momento é no início da grande tribulação. Agora, quando nós falamos na segunda vinda de Cristo, o que nós podemos falar desse acontecimento é que ele acontecerá depois da grande tribulação. Então, se você pega a nossa linha do tempo, o arrebatamento está aqui entre o período da graça e antes do início da grande tribulação. E se você olha, a segunda vinda de Cristo está no final da grande tribulação, início do milênio de Cristo na terra. Não haverá transformação de corpos. No momento exato da volta de Jesus, não haverá transformação de corpos. Ele virá para a terra. Jesus Cristo colocará os seus pés na face da terra. Terá a batalha do Armagedon. Ele destruirá o anticristo e o falso profeta. Julgará as nações no momento inicial. Estabelecerá o seu reino na terra. Aí você se pergunta, que terra? Essa aqui. Jundiaí estará nesse momento. E ele reinará na terra por um período de 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Satanás será jogado no lago de fogo. Haverá o julgamento dos mortos, aqueles que não têm Cristo no coração. E depois do julgamento e definição de destinos. Então se estabelece o estado eterno, que é o que tem aí no nosso quadrinho. Então, a segunda vinda de Cristo desencadeia um período pós-tribulação. Então, são dois momentos totalmente diferentes. Afetará todos os homens. Então, o arrebatamento da igreja afetará só os crentes, aqueles que têm Cristo no coração. A segunda vinda, Jesus estará à vista de todo ser humano e afetará a vida de todos. Ele virá para a terra, como eu falei, com a igreja. Jesus Cristo virá para a terra com a igreja. Então nós reinaremos com Cristo durante o milênio. E você pode achar assim, não, mas peraí, no milênio vai ser o quê? Um monte de anjos, vamos ganhar uma arpinha, né?
ficar tocando lá no milênio, taraná, sem trabalho, vamos ficar de boa. Estou de boa. O meu filho fala muito isso, estou de boa. Quer tal coisa? Não, estou de boa. No milênio haverá atividade. No milênio haverá trabalho. No milênio haverá cultivo. No milênio haverá economia. Profetizado pelos profetas. A segunda vinda de Cristo finaliza a grande tribulação. A segunda vinda de Cristo finaliza a grande tribulação. Então, uma das coisas que nós temos que ter em mente também é que nós não podemos confundir, quando nós estamos lendo a palavra de Deus e tentando interpretar as profecias, nós não podemos confundir o povo judeu com a igreja. O plano é outro, o projeto é outro. Para a igreja é um projeto, o povo judeu é outro projeto. Quando nós olhamos a trajetória da palavra de Deus a respeito do povo judeu, nós vemos que eles rejeitaram o Messias. Então, o que estava profetizado aconteceu. Estava profetizado, então, como eles rejeitaram o Messias, que eles teriam outro tratamento. Um tratamento diferente do tratamento para a igreja. E o que aconteceu lá com o povo judeu, no ano 70, depois de Cristo, o que aconteceu? Jerusalém foi destruída pelos romanos, profetizado pelos profetas. Se você ler lá Zacarias 13, de 6 a 9, você vai ver lá que havia, e não é a única, tá? Havia profecias a respeito da rejeição dos judeus ao Messias e que eles sofreriam então em consequência disso. Então, os judeus foram espalhados pela terra. A nação de Israel acabou. Nesse período, se a gente pode usar uma palavra, nesse período, quem substituiu o povo de Deus dentro do plano da graça foi a igreja. Então, depois nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre as 70 semanas aí de Daniel. Eu prometo que vai ser suave, não vai ser que nem a terça-feira lá, que foi muita informação. Mas há um lapso de tempo, aonde Deus está agora tratando com a igreja. Apocalipse capítulo 2 e 3 é isso. Deus tratando com a igreja, Jesus Cristo tratando com a igreja. No final desse período, que é a era da igreja, a plenitude dos gentios, como o apóstolo Paulo diz, quando terminar o período da plenitude dos gentios, então Deus novamente vai focar no povo judeu. Até que eles digam Jesus Cristo. Está lá, essa profecia de Zacarias 13, de 6 a 9, fala isso, que até que eles reconheçam que Jesus Cristo é o Messias. Então, se queremos entender a palavra de Deus, nós temos que entender essa diferenciação. De que nós temos um projeto diferenciado daquele que agora é projeto para o povo judeu.
e profeticamente também. O Júnior leu essa profecia, se eu não me engano, que ele falou lá que pode uma nação ser criada em um dia. Se eu não me engano é Isaías, está lá no material, né? Depois vocês olhem, mas se eu não me engano é Isaías 66, se não estou equivocado. Em 1948, o que é que acontece? A nação de Israel, por uma canetada, se tornou nação. Profeticamente estava anunciado que novamente eles seriam congregados. E eles estarão na grande tribulação. Obviamente, falamos assim daqueles que não têm Cristo no coração, né? Então, em termos, quando nós olhamos e dizemos, biblicamente é muito visível isso. Há um projeto para a igreja e há um projeto de redenção para Israel. Simplesmente porque eles rejeitaram o Messias, né? E eu achei que era mais para frente. Ah, não, é para lá. Lembra desse texto que nós olhamos lá, quando nós estávamos falando de Daniel? Existe uma profecia lá em Daniel, capítulo 9, de 24 a 27, que estabelece o tempo em 70 semanas. 70 semanas, cada semana, cada dia da semana equivale a um ano, pela interpretação bíblica. E 70 semanas corresponde a 490 anos. Só que esse período profético, ele é quebrado em 3 partes. Ele é quebrado, se você ler lá, em Daniel 9, 24 e 27, ele quebra o primeiro período em 7 semanas. Que nesse período de 7 semanas, o que acontece? A restauração do templo e a edificação dos muros de Jerusalém com Esdras e Neemias. Então, foi anunciado ao profeta Daniel que haveria um primeiro período de tempo de 7 semanas para a reconstrução dos muros, porque quem tinha destruído Jerusalém nessa época? Os babilônios. Lembra do Nabucodonosor que nós falamos? Foi ele que foi lá e arrasou com a coisa. E o segundo período é de 62 semanas. E esse período, se você ler aí, é o período da edificação do templo até a ascensão de Cristo. Então ele diz que o Messias seria tirado. E aí, pausa e fica faltando a última semana. A última semana para se cumprir é justamente a semana da grande tribulação. Então não pode ser surpresa para ninguém que lê a Bíblia, para ninguém que atenta para as profecias, para ninguém que olha o Antigo Testamento, não pode ser surpresa que haverá uma grande tribulação. E para quem olha também as profecias do Novo Testamento, também não pode ser surpresa que haverá grande tribulação. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós
vimos isso na terça-feira, o livro de Apocalipse, ele abre um pouco mais a visão dada aos profetas. E o que é que acontece no livro do Apocalipse? No livro do Apocalipse acontece justamente capítulo 2 e 3, era da igreja, 4 e 5, arrebatamento, do 6 ao 18, grande tribulação, o 19 fala sobre o Armagedon e a bodas do Cordeiro, o 20 fala sobre o milênio, o 21 sobre novo céu, nova terra, Nova Jerusalém, e é a mesma configuração que nós encontramos na palavra de Deus em todas as profecias. Não tem surpresa, não tem surpresa. Então, nós poderíamos dizer, mas como é que a gente pode ter certeza que isso vai se cumprir? Ora, as profecias bíblicas até hoje não erraram. Jesus Cristo veio na primeira vez, não veio? Se você olha o Antigo Testamento, é recheado de profecias a respeito de Jesus Cristo. E não só profecias, muita tipologia. O que é que nós chamamos de tipologia? É aquilo que aponta para alguma coisa que vai acontecer. Então, quando você lê, por exemplo, Gênesis capítulo 22, que é lá o sacrifício de Isaque, aquilo é uma tipologia. Está apontando lá que Isaque ia morrer, mas quem que foi que salvou Isaque? O cordeiro lá na hora que apareceu, providenciado por quem? Por Deus. Tipologia. Então aqui, olha, parte da minha conversão foi Gênesis, eu não estou falando besteira, é 22, né? Porque isso veio na cabeça agora. Acho que é Gênesis, vamos confirmar. Deus prova a Abraão, exatamente. Então, aquela prova ali é uma tipologia, apontando para Cristo. Quando nós lemos Isaías 53, aponta para Cristo, o servo sofredor. Quando nós vemos lá depois da queda, o que é que Deus providenciou? Pele de um animal para cobrir eles lá. Sempre apontando, olha, vai vir alguém, tem algumas profecias que são explícitas. Isaías capítulo 9, falando do menino que viria. Miqueias falando do lugar que Jesus nasceria. Então, nós falamos no primeiro dia que nós interpretamos as profecias de forma futurista e literal. Lembra que nós falamos isso? Então, quando diz lá em Miqueias que ele nasceria em Belém, então nós temos que entender que aquilo foi uma profecia dada e tínhamos que pensar que era em Belém, Belém da Judéia. Quando olhamos Isaías capítulo 9, que fala, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, nós temos que pensar, ele viria como menino. Então nós olhamos essas profecias aqui também da mesma maneira. Da mesma maneira que a Bíblia nos ensina a olhar as profecias. Não funcionou? Não? Morreu? Morreu mesmo. Hã? Ainda bem que eu trouxe o manual, né? Projeção manual aqui, ó. Eu falei, aquele negócio está perigoso, temos que orar para antes do arrebatamento, a gente ter um retroprojetor novo.
haveria um slide aqui que a pergunta seria: quando Jesus voltará? Quer anotar a data e a hora aí? Vamos anotar. Anota aí, eu vou dizer, hein? A data e a hora não sabemos. Voltou? Mais ou menos. Eu não sei o que é voltar mais ou menos. Quando Jesus virá? E isso, eu vou falar uma coisa, é uma briga tremenda. Nego puxa a calculadora e pá. Tenho que confessar, até eu já fiz isso. Não, peraí, porque se 1948 foi criado Israel, lá o negócio das figueiras, né? Uma geração e eu lá, é aqui, ó. Comprei uma veste cintilante branca. Café. Comprei uma veste, já vou terminar, gente. Hoje está mais tranquilo. Uma veste cintilante branca, eu e Cristina na sala esperando nada. Quem lembra eu acho que foi 2017, se eu não me engano. Quem lembra aquele negócio do sinal da mulher lá, que os planetas estariam na mesma posição de... Apocalipse capítulo 12, que fala lá da mulher, que a lua, que o sol, que não sei o quê, e houve uma configuração dos planetas exatamente lá de Apocalipse capítulo 12, eu falei, agora vem, não veio, e a minha esperança é sempre que ele venha no domingo à noite, para não pegar o fretado na segunda-feira. Mas a palavra de Deus nos dá capacidade de entender, vamos dizer assim, as estações, como a própria palavra de Deus nos diz. Nos dá capacidade de entender as estações, mas não coloca data. Não coloca data. E a nós, o que é que cabe em relação a isso? Viver na expectativa da volta de Jesus. Quando você lê as cartas de Paulo e você vê ali a reação dos irmãos, eles achavam que Jesus ia voltar já. Mas olha lá, quanto tempo estão me esperando. Mas nós temos que viver todo dia na expectativa da volta de Cristo. Então, quando virá, se você ler lá Marcos 13, 32, Jesus diz, mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, 32. Então, esse negócio de querer botar dia e hora, não compete a nós. Se você ver Mateus 24, 36, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí você poderia dizer, peraí, mas isso me incomoda. Sabe por quê? Se Jesus Cristo é Deus, que história é essa? Que ele não sabe. Onde fica a onisciência dele? E eu vou confessar algo, isso me incomodava. Eu dizia, mas espera aí, que história é essa que Jesus não sabe? Na condição de homem, não.
Na condição de homem, não. Porque se você ler lá, Filipenses, capítulo 2, fala que Jesus Cristo se esvaziou da sua divindade, no sentido de que ele tomou forma de homem. Então, quando ele estava com forma de homem, ele também não estava ao mesmo tempo em todo lugar. Ele sentiu fome. Você consegue imaginar Deus sentindo fome? Deus cansando? Mas Jesus Cristo se esvaziou. Agora, quando nós olhamos no Cristo glorificado, e se eu olho Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz o quê? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar. Quem deu a Jesus Cristo? Deus. Quando ele chegou glorificado, entendo eu assim, quando ele chegou glorificado na sua total divindade, então agora acabou essa história, não sei. Aqueles, Atos 1, 6 e 7 diz, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Então o que eles achavam? Que Jesus ia lá para acabar com aquela história dos romanos e acabar e pá, resolver o problema deles. E Jesus diz, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Nós só podemos olhar as profecias, interpretá-las da melhor maneira possível e tentar vislumbrar aquilo que vem pela frente. Algumas são extremamente claras, outras requer mais estudo. Mas nós podemos saber os tempos, tanto que nós temos aqui o livro de Apocalipse nos dizendo isso. Né? Agora, se você me pergunta mais, como é que nós podemos olhar esse momento que nós estamos vivendo? Eu vou dizer para você, único. O momento que nós vivemos é único. E eu creio que Jesus Cristo está quase. Nós temos duas coisas, 2 pontos que nós podemos observar e dizer assim, olha, o negócio está próximo. Em primeiro lugar é o que nós falamos, o Estado de Israel. O Estado de Israel foi destruído lá 70 anos depois de Cristo, e só em 1948 ele voltou. É um milagre isso. Ninguém pode negar que é um milagre isso. E eles voltaram de uma maneira que eles se organizaram de uma forma que a gente fica até de boca aberta. Por quê? Porque profeticamente o Estado de Israel tinha que acontecer novamente. Está nas profecias. E a segunda coisa que nós temos, que a gente tem que botar atenção, é a ciência multiplicada. Quem que precisa da globalização para controlar todas as coisas? O anticristo. Ele precisa, para que ele possa dominar a economia, para que ele possa botar lá todo mundo com aquele sinal, né, que só pode comprar e vender se tiver o sinal da besta. Precisa da globalização. Em Daniel, nós vimos ontem a profecia lá dizendo, capítulo 12, que a ciência se multiplicará. Em outras versões, que os homens buscarão conhecimento. E a Eliana viu para mim, que lembra que eu falei do carro, né? Que a gente estava
Há 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, a gente estava num lombo de um cavalo. E hoje, os caras dão pulo lá, no estilingue no espaço, né? Tem uns caras fazendo isso, né? Eles pegam, vão lá e voltam. A ciência se multiplicará. E nós, então, estamos vivendo esse tempo de multiplicação da ciência. E eu digo, imagina daqui a 10 anos como esse negócio vai estar. Ainda bem que a gente vai morrer, né? Se Jesus não voltar, a gente vai morrer, porque chega uma hora você não consegue mais acompanhar esse negócio. Esse negócio aqui, graças a Deus, eu tenho Cristina ao meu lado. Não muda o celular, Cristina, me entrega esse negócio direitinho. Aí ela... Mas eu, velho, já não consigo mais acompanhar essas coisas. Então, o tempo que nós vivemos é único. Nós temos o Estado de Israel, né? E se você ler lá, o Júnior falou isso ontem, capítulo 24 de Mateus, versículo 32, diz: aprendam a lição da figueira. Figueira é um símbolo do Estado de Israel, que diz: quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas acontecer, saibam que Ele está às portas. Então, o que é que aconteceu? As folhas do Estado de Israel brotou. Então, aqui, esse negócio aqui já se cumpriu. Então, nós podemos esperar Jesus Cristo a qualquer momento para levar a sua igreja. Vamos lá. A próxima questão é: como Jesus virá? Então, quando nós falamos no arrebatamento da igreja, é uma forma. Quando nós falamos na segunda vinda de Cristo, é outra forma. No arrebatamento da igreja, eu posso estender um pouco mais esse texto. Então, vamos ler aqui. Quando você lê as cartas de Paulo, 1 e 2 Tessalonicenses, ali tem muito material escatológico, muito mesmo. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, e eu vou eu quero ler 1 Tessalonicenses 4,16 primeiro, e a gente vai até ao 5,2. E diz assim, 1 Tessalonicenses 4, do 16 até o 5,2, diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, 5:1 agora. Quanto aos tempos e épocas, não preciso escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão
à noite. Como é que o ladrão vem? Quietinho, de mansinho. Se não tiver lá o detector de movimento, né, o alarme. Então, quando se fala da questão do arrebatamento, a figura é essa: que Jesus Cristo virá como ladrão à noite, porque somente Ele virá para a igreja. E quando você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, capítulo 15, versículo 51, esse é fantástico, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos nesse momento, mas todos seremos transformados. Ele já falou lá, né, que primeiro quem morreu vai ressuscitar e ser transformado, depois nós os vivos seremos transformados, subiremos para encontrar com os senhores nos ares. E ele diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, quando nós falamos no arrebatamento da igreja, é algo assim, ó. Puf! Imagina o culto torando aqui, como diz o pastor Mário, pau fervendo, domingo à noite, pá! Fica só uns gatos pingados aí fala, o que aconteceu? É assim, quando fala num piscar de olhos, é algo que vai ser imediato, não vai dar nem para perceber, as pessoas vão ficar tão atormentadas que elas não vão saber o que aconteceu. E alguns dirão que fomos abduzidos, né, por seres extraterrestres. Mas a palavra de Deus diz isso, que vai ser, dessa maneira. E por que nós seremos arrebatados, então, antes da grande tribulação? De uma maneira repentina. Vamos voltar lá para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 9 e 11. Eita, o tempo voa, né? Nós seremos arrebatados, porque qual a razão do nosso arrebatamento? Porque Deus não, eu estou lendo 1 Tessalonicenses 5, 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados ou quer dormindo. Quando fala acordado e dormindo é morto ou vivo, tá? É assim, é morto ou vivo. Não tem esse papo que o cara morre e vai lá ficar dormindo sem consciência até a ressurreição. Não tem isso. A palavra de Deus diz que a nossa alma lá no céu tem plena consciência das coisas, tá? Viu lá, lembra lá de Apocalipse capítulo 7, que as almas até reclamavam com Deus, Deus, mas até quando vai ficar esse negócio de matar os crentes lá embaixo? O momento onde há revelação de tudo que está acontecendo, né? E aqueles que sobem lá, eles experimentaram o martírio na terra, então eles chegam no céu e dizem, Deus, o negócio lá está pegando fogo.
E até quando, Senhor? Leia lá Apocalipse capítulo 7. Os mártires da grande tribulação, quando chegam no céu, eles questionam Deus, eles dizem: Deus, até quando que os irmãos lá estão padecendo, morrendo, sendo decapitados pelo testemunho de Cristo? Aí você diz: por que esse louco está falando que vai, gente que dá grande tribulação que vai lá para o céu, se a igreja foi arrebatada? Não, porque na grande tribulação haverá conversão, e muita, de todas as tribos, povos, nações, serão convertidos na grande tribulação. Então a grande tribulação tem esses dois aspectos ou objetivos: salvar milhões de pessoas, mas também estabelecer a justiça de Deus na terra. Só que é um ambiente diferente, né? A gente sabe que na grande tribulação, quem disser eu sou de Jesus, tem que sair correndo, se esconder para não ser decapitado. Porque se você ler Apocalipse capítulo 20, fala lá, né, que na primeira ressurreição foi aqueles que ressuscitaram. A primeira ressurreição é dos que morreram na grande tribulação, foram ressuscitados para entrar no milênio com Cristo, mas são aqueles que foram decapitados pelo anticristo. Você acha que é difícil ser crente hoje? Então fique aqui para ver como é que vai ser crente naquela hora. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Jesus já vai chegando aqui, já vai julgando as nações. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Então, na grande tribulação, se você não for arrebatado, já pegue a dica. Se você não quis ter a marca da besta, você será decapitado. Já pegue a dica aí. O que vai acontecerá no céu. Então, qual é a trajetória da igreja? Então, nós falamos até agora de um momento específico, que é o arrebatamento da igreja. Antes da grande tribulação, então, Jesus Cristo virá, descerá dos céus, permanecerá nos ares, e nós seremos, aqueles que estavam mortos ressuscitam, nós seremos transformados, todo mundo sobe para encontrar Jesus nos ares e vamos lá para o paraíso, como foi falado ontem. Agora, o que acontecerá lá, né? Acontecerá o arrebatamento, depois nós seremos transformados ali, 1 Coríntios capítulo 15, 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, nós sabemos que seremos arrebatados, transformados. E aí, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, 6 e 7, diz que a única coisa que impedirá a manifestação do anticristo é a presença do Espírito Santo na terra, através da igreja. Uma vez que isso é retirado do mundo, então aí, palavras do pastor Mário, o pau ferve. Uma vez que a igreja seja retirada do mundo, e agora vós sabeis o que o detém. Está falando do anticristo. Se você vai lá no contexto,
ele está falando do anticristo. Para que no seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Segundo Tessalonicenses 2, 6 e 7. E tem um negócio interessante. E aí fala, se você pula lá para o versículo 10 de 2 Tessalonicenses, diz assim sobre o anticristo: ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então agora, quem rejeitou o amor à verdade que os poderia salvar, agora será dominado de uma maneira poderosa pelo anticristo. E se você ler o versículo 11, é mais aterrador ainda. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, quando você lê Apocalipse capítulo 9, por exemplo, você lê o capítulo 16, que para mim esses dois capítulos são os mais aterrorizantes, né? Lá os homens endureceram seu coração, e apesar do derramamento da ira de Deus, ainda assim haverá aqueles que praguejarão contra Deus. É um negócio bizarro, né? Mas está lá, pode ler lá. Apocalipse capítulo 9. O capítulo 9 de Apocalipse fala na abertura do abismo. Lembra o abismo lá? O que o Júnior falou que tinha lá naquele abismo? Anjos caídos, demônios. Apocalipse capítulo 9, a chave é entregue a Satanás, ele vai lá, abre o abismo. Agora imagina essas crianças lá, estavam presas há milhares de anos, e agora eles saem a atormentar a terra. A terra em Apocalipse capítulo 9 se torna uma terra infestada de demônios. É o que acontece. E no capítulo 16 de Apocalipse também, que é um capítulo bem tenebroso. Olha o versículo 9 do capítulo 16. Estes foram queimados. O capítulo 16 é o derramamento das taças da ira de Deus, e diz assim: estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas, contudo recusaram a arrepender-se e glorificá-lo. Então a igreja é tirada, o anticristo recebe toda a autoridade agora, por um tempo, e ele começa a causar grande tragédia na terra. Quem será arrebatado? Lembra a parábola das virgens lá? Quem que entrou na boda lá com o cordeiro? As sensatas. As tolas ficaram do quê? De fora. E ali, quem pode te salvar? Tem algum parente teu que pode te salvar? Olha o que a palavra de Deus diz: duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado.
É o nosso relacionamento com Jesus Cristo que vai levar a gente para o céu. Não tem esse papo de que, não. Eu pensava isso, sabe? Quando eu era mais moleque, eu pensava isso. Eu digo, mas papai é quase santo, então eu estou safo. Esse versículo diz: duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Lucas 17, 35 e 36. E aí uma cena de igreja, né, onde a grande maioria, mas ficaram uns, né? Tomara que não seja aqui, né? Ó, ficaram... Tem um careca ali, espero que não seja. Tem um careca ali, ó, tá vendo? Ó? Então, quem será arrebatado? Aqueles que têm Cristo Jesus no coração, que reconhecem o sacrifício de Cristo, que o declaram como Senhor, crê na ressurreição dele, segundo Paulo em Romanos. Então, se você tem Jesus Cristo no coração, se você crê no senhorio de Cristo, se você crê na ressurreição de Cristo, fique tranquilo, será arrebatado. Não tem Cristo no coração, não ama a verdade, como diria lá no norte, se aprepare. Quem será arrebatado? Os que estão preparados, né? Os sábios que buscam, e agora o negócio não quer ir. Não foi. E aí o texto que nós lemos, por que seremos arrebatados? Olha, me adiantei, né? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,9. Às vezes as pessoas falam assim, peraí, mas a igreja sempre passou por perseguição, né? Às vezes falam isso, já me falaram isso. Mas a igreja sempre passou por perseguição, por que agora você diz que não vai? Mas tem uma grande diferença. Nesse período de 7 anos não é perseguição humana, não. Nesse período de 7 anos é derramamento de quê? Da ira de Deus, porque rejeitaram a verdade. Então é diferente. É um momento diferente, é um momento profetizado, diferente. A igreja sobe, e nós, lembra na nossa passagem violenta por Apocalipse, né? Selo, trombetas e taças. Lembra que nós falamos isso? Selos é o primeiro choque de realidade. O primeiro selo começa com o anticristo. Lembra do cavalo branco lá de Apocalipse capítulo 6? É o anticristo. Então é o primeiro choque de realidade. Aí começa, né? Guerras, o cavalo preto, fome, cavalo vermelho, guerra, cavalo preto, fome, cavalo amarelo, aquilo que a guerra causa, né? Praga, doença, fome, morte, etc. E esse texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, lembra da igreja Filadélfia? Que nós falamos um pouquinho da igreja naquele dia lá. A igreja de Filadélfia é o quê? A igreja, Apocalipse, capítulo 3, vamos ver se a gente, está ali, né? Só, 3:10, ó. É a igreja, Filadélfia é a igreja fiel. Então, quando nós lemos Apocalipse capítulo 2 e 3, nós vemos que ali é um retrato das igrejas em todas as épocas da existência da igreja. Eu repouso melhor nisso, né?
Existe outro que diz, não, olha, a primeira igreja representava lá o início da igreja, etc e tal. Mas, como Filadélfia foi uma igreja fiel, olha lá, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei e não muda, né, o sentido. Então, quando ele fala, eu te guardarei da hora da tribulação, é que a igreja será tirada. Onde eu larguei o negócio? Ah, tá aqui. Será tirada desse mundo. Isso está claro nas Escrituras. Eu não apertei, vocês... Os caras estão controlando de lá, olha. E a igreja no céu, o que é que acontece depois do arrebatamento? Então a igreja será tirada, se encontra com Cristo nos ares, Jesus Cristo nos leva ao paraíso. E o que é que acontece? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, fala, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Tribunal para julgamento e condenação? Não. Tribunal para recompensa. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós seremos ali recompensados, as nossas obras, aquilo que a gente faz em relação ao reino de Deus, será recompensado. Vocês lembram lá da figura dos 24 anciãos? Eles receberam o quê? Coroas. E depois eles tiram as coroas e jogam aos pés de Cristo, porque a Ele toda a honra, toda a glória. Eu vou guardar a minha, se for legal, eu vou guardar a minha. Não, brincadeira. Mas nós seremos recompensados por aquilo que fazemos em benefício do reino de Deus. É um susto a cada minuto. E então nós passaremos esse juízo, né? Vamos dizer assim, o tribunal de Cristo para receber a recompensa. E nós, em 1 Coríntios 3:8 diz assim, 1 Coríntios 3:8, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Então aqui, o que será avaliado? A qualidade das nossas obras, não para a salvação, mas para a recompensa. Aí vai ter uns que vão sair com a recompensa assim, né? E aí, depois do tribunal, vamos ver se funciona. Nós vamos para bodas do Cordeiro. Então, o momento inicial é ali, Jesus Cristo chama todo mundo, vamos receber as nossas recompensas pelas obras realizadas, e depois vamos para bodas do Cordeiro, que é simbolizada porque a ordenança do Novo Testamento, qual que é? A ceia. A ceia. Jesus falou, olha, eu não vou tomar o fruto da vida até que eu vou cear com vocês lá no céu. Então, se a gente lê Apocalipse, está acabando, tenham fé.
Apocalipse capítulo 19. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas palavras são as palavras verdadeiras de Deus. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Então, enquanto a terra está na grande tribulação, a igreja está na bodas do Cordeiro. Passa mais uma. Não foi. Apocalipse, ele diz, está aqui, Apocalipse 5, de 9 a 12. De 9 e 12, é o que nós lemos, né? Vamos lá. Mandou ler, nós vamos ler. Palavra de Deus nunca é demais a gente ler, né? Então vamos lá. Apocalipse, Apocalipse 5. De 9 a 12. Então, um dos anciãos seria cruel, né? Quem é professor de português aí? Aí me joga pedra, né? Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Seremos levados a bodas do Cordeiro. E Jesus apresentará a sua igreja. Fique feliz, é o último slide. Jesus apresentará a sua igreja diante de Deus. Olha que privilégio. Seremos apresentados diante de Deus como igreja. Mateus 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai nos céus. E também diz em Lucas 12, 8, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Efésios 5, 27,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, se queremos entender a trajetória da igreja, nós hoje vivemos no período da graça, igreja na terra, batalha espiritual para todo mundo que é crente. Haverá um momento do arrebatamento no final da plenitude dos gentios, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 11, não me lembro o versículo, mas a plenitude dos gentios termina com o arrebatamento, a igreja sobe, vai para o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e se prepara para voltar com Cristo na segunda vinda, e aí pisando na terra, para reinar com Cristo no milênio. Reinar com Cristo no milênio. Não. Onde é que está em... Não vou achar. Mas nós voltaremos com Cristo para reinar no milênio. Deixa eu ver se eu acho a referência que eu anotei disso. Espera aí, achei. Judas 14:15. Judas, versículos 14 e 15, diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Nós voltaremos com Cristo para reinar no milênio com ele. E também Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Não. Bom, mas já li uma referência que fala, né? Então nós viremos, voltaremos para reinar com Cristo no milênio. E essa é a nossa esperança. É a esperança de salvação, é a esperança de sermos arrebatados com Cristo, é a esperança que temos de ir para o céu de glórias, participar da boda do Cordeiro, reinar com Cristo no milênio e depois entrar no estado eterno para todo sempre. Diga aí se isso não é uma boa, grande, maravilhosa esperança. Agora, cabe a nós, enquanto aqui estamos, glorificar o nome do Senhor. Viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. E que Deus nos abençoe. Então, a expectativa de Deus
é que nós possamos viver uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor.